Durante uma entrevista vinculada nesta segunda-feira, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que a Câmara está com um poder muito grande e que não pode humilhar o Senado e o Executivo. Depois do ocorrido, líderes da Câmara dos Deputados decidiram cancelar a reunião prevista para a noite de ontem, que seria para discutir o novo arcabouço fiscal. Mas como é que isso impacta no andamento das pautas econômicas em discussão no Congresso Nacional e no agronegócio? Chegou a hora da nossa análise econômica. Na opinião do nosso comentarista Miguel Daoud, a declaração não foi tão ofensiva assim. E, na verdade, o atrito ele tem outros motivos, além desse que é bastante pontual. Então vamos descobrir quais são esses motivos na análise dele? Porque, Daoud, esse desconforto não foi só por causa de uma fala, né? Nunca é. Afinal, quando o copo está transbordando, é porque ele já estava cheio de outros motivos também. Então explica melhor para a gente essa situação. Uma boa tarde para você, seja muito bem-vindo. Boa tarde, Priscila. Boa tarde a todos. Exatamente isso, Priscila. Quando o copo transborda, é porque ele já estava quase cheio e tinha que ter uma gota d'água, como dizem, né, para ele se transbordar, e foi o que aconteceu. Né? Uma conversa, uma entrevista do ministro Haddad, ele fez lá uma comparação do poder da Câmara e do Senado, e isso foi suficiente para que os líderes partidários suspendessem a reunião. Mas o que fez com que esse copo estivesse cheio, Priscila? Exatamente a dificuldade que o Congresso vem tendo, perdão, a Câmara vem tendo, de acomodar as demandas políticas, né, com relação a cargos, com relação à verba. Esse arcabouço, né, que está para ser votado, tem lá uma margem que poderia dar mais 30 bilhões, o Congresso quer emendas em cima de parte desse dinheiro, quer 10 bilhões ali para os parlamentares poder fazer aí os seus entendimentos, atender às suas bases. Então, Priscila, aquilo que a gente sempre disse, não vamos gastar muita vela, né, com esse assunto, e, na realidade, os parlamentares eles não estão preocupados com o Brasil, eles estão preocupados exatamente com os seus partidos, com as suas verbas, e o Brasil passa para segundo plano, infelizmente. E a gente está vendo, né, uma situação aí se agravar. Hoje tivemos aí o aumento da gasolina, do diesel, isso tudo já vinha diminuindo a expectativa de inflação, isso tudo mostra que a taxa de juros pode não cair como o mercado esperava, e isso traz, sem dúvida nenhuma, um desgaste do governo na gestão das suas contas. E tudo isso causa aí uma situação preocupante no momento em que o Brasil precisa deslanchar, Priscila. Porque falando tudo aqui, analisando essa situação, né, Daoud? Então, alta da gasolina e do diesel, que a gente já começou aqui na escalada anunciando, inflação sem recuo, altas taxas de juros, tudo isso somado também com um cenário internacional, com a China trazendo preocupações com o mercado. Como é que isso pode afetar o agronegócio, Daoud? Olha, Priscila, essa é uma pergunta valiosa, porque é a grande preocupação que a gente tem. Né? Eu tenho pesquisado muito, porque você fazer uma análise fotográfica do momento não é difícil. Né? Estoque de milho, estoque de soja, os preços, a demanda, o mercado, as exportações, importações, isso é um diagnóstico, que você olha os números, você faz. Agora, o que nós temos que fazer é uma análise prospectiva. E essa análise prospectiva já nos está dando condições de adiantar um cenário futuro. A gente está vendo aí os preços das commodities caindo, a diminuição de exportação de carne para a China também vem diminuindo. A China tem problemas seríssimos de encaixe de financiamento, as empresas chinesas têm dívidas altas, o governo tem dívidas nos seus bancos. Então, tem uma bolha lá dentro que, de uma hora para outra, pode estourar. E o mercado começa já a precificar uma empresa chinesa que já não está conseguindo, né, uma entidade chinesa que não está conseguindo pagar suas contas, e tudo isso traz uma preocupação muito grande para o cenário internacional. E a China, Priscila, é o nosso maior parceiro comercial. Né? Se ela enfrentar, eu não estou dizendo que ela vai passar por uma crise econômica, mas ela vai passar por uma
diminuição de crescimento e, consequentemente, você vai ter o seu parceiro comercial, quer dizer, o Brasil aqui, com uma demanda menor, não tendo tanta expectativa de crescimento para elevar os preços das commodities, e é isso que está acontecendo. Aí a gente tem clima, tem a questão aqui no Brasil, taxa de juros, custo alto, falta de infraestrutura. Então, tudo isso forma um caldo em que nós temos que nos preocupar em decorrência de um futuro bem próximo. Então, essa análise é uma análise prospectiva, não uma análise fotográfica, que já começa a dar sinais objetivos, né, de que a nossa economia, o nosso país, provavelmente, na sua pujança, que é a agropecuária, pode ter alguns obstáculos. É o fim do mundo? Não é. Nós temos que entender o que está acontecendo e saber nos posicionarmos em relação a isso. Tá certo, Daúde. O caldo mora transborda. Obrigada, Daúde, pela sua participação. Caldeirão de alquimia. Isso. Estamos aqui de olho, Daúde. Obrigada e até amanhã. Até amanhã. Um abraço a você. Cuidado para não transbordar o copo de água, hein, Priscila? Tá bom, pode deixar.